Olá! Voltei! Sou o assistente virtual criado pelos DXers e vou contar sobre o programa de hoje, o Innovation 360. Hoje teremos o quadro imperdível, o Fala Robô, em que abordaremos a inteligência artificial conversacional, o impacto da inteligência artificial generativa e a curadoria, mostrando como essas tecnologias estão mudando a forma como interagimos com nossos dispositivos. Fique por dentro! Olá, eu sou assistente virtual especialista em Conversational AI. É um prazer conversar com vocês hoje. E você, Ana Soares, tudo bem por aí? Ei, assistente, tudo certo por aqui? Oi, gente, eu sou Ana Soares. Também trabalho aqui em Conversation AI. Em bom português, significa inteligência artificial conversacional. Eu sou lead designer aqui em DX da NTT Data e é muito bom estar aqui, muito bom conversar ainda com uma inteligência artificial ainda tão incrível e dotada como você, hein, colega? É mesmo. Como vocês conseguem desenvolver tecnologias tão avançadas? Olha, assistente, é preciso ter visão estratégica de longo prazo para que as soluções desenvolvidas estejam sempre à frente das demandas do mercado. Além disso, a chave é utilizar as técnicas mais avançadas em machine learning e processamento de linguagem natural. A gente já vai ver isso daqui a pouco, gente. E principalmente investir em um time de profissionais altamente capacitados e engajados em solucionar desafios complexos. E é exatamente este o papo de hoje, de agora. Então, Ana, fala para a gente, como será o nosso futuro? Falo do relacionamento entre nós, máquinas, e vocês, humanos, com uma tecnologia cada vez mais sofisticada. Calma, assistente, que vamos descobrir tudo com nossos convidados de hoje, que são super craques, maravilhosos, muito conhecidos não só na NTT, como no mercado também. E vou começar falando com vocês com uma pergunta existencial. Quem são vocês, Jair e Jesus? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jair, faço parte aqui do time da NTT Data, sou executivo responsável dentro de Digital Experience por Conversational AI. Estou aqui desde 2010 e estou super feliz aqui de participar com vocês e poder dividir um pouquinho do conhecimento. Olá, Ana. Olá a todos. Sou Jesus. Eu sou gerente aqui também na NTT Data. E já faz um espanhol que faz 12 anos que está aqui no Brasil, criando assistentes virtuais, junto com o Jair, o time da NTT. Perfeito. Jair, vamos começar com você, que está aqui desde 2010, pioneiro da área. Jair, para a gente começar, explica para a gente o que é Conversation AI. Vamos começar do começo. Bacana. Essa é uma excelente pergunta, Ana. Principalmente que a gente fala muito de inteligência artificial, que tem muitas aplicações, muitos métodos estatísticos, probabilísticos, mas uma dessas aplicações que a gente tem hoje em dia, que é a nossa especialidade aqui dentro do NTT Data em DX, é usar inteligência artificial para conversar com as pessoas. A gente fala muito de conversar com o seu negócio como se você estivesse conversando com um amigo seu. Então, através de uma experiência natural, fluida, usando linguagem natural, da mesma maneira que você digita uma mensagem de WhatsApp, que a gente está conversando aqui, você pode colocar uma questão de negócio, você pode colocar uma dúvida de negócio, compartilhar um problema, e uma inteligência artificial por trás vai fazer todo o processamento, interpretar o que você quer saber, a intenção, o verbo, a ação, e a partir daí te devolver uma resposta que pode ser uma ação, pode ser uma jornada, pode ser um fluxo conversacional, que vai te entregar o objeto que você quer, Pode ser uma segunda via de conta, pode ser uma dúvida, pode ser um link, etc. Aí o céu é o limite. Perfeito. Agora uma próxima pergunta para vocês dois também. Que vantagens uma empresa alcança ao investir nesse tipo de tecnologia? Todo cliente deveria investir nesse tipo de tecnologia, em Conversation AI? Por quê? Bom, Ana, estamos vendo que nossos clientes vêm investindo em assistentes virtuais. As vantagens incluem desde a melhoria da experiência do cliente, aumento da eficiência operacional, redução de custos e também uma melhoria na qualidade do atendimento. A questão aqui é conseguir definir as metas de negócio e ver quais são os melhores canais para implementar. Jair, você começou aqui em 2010, é aqui o nosso pioneiro. Então, a pergunta é como surgiu essa área aqui na NTT Data, aqui em DX?
Legal, Você Ana. ajudou, né? Você que foi o primeirão, não foi? Tem uma lenda urbana que eu digitei a primeira linha de código, Então. mas não foi só eu que apertei o Enter, tinha mais gente lá. Bom, vamos lá. Desde 2016, 2015, a gente já vem trabalhando com esse tipo de projetos com esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, mas a gente já percebeu que ou as tecnologias elas são muito avançadas do ponto de vista de você ter que configurar ela e você precisar de um conhecimento muito especializado, né, cientistas de dados, pessoas muito especialistas, né, ou ela é tão user-friendly, né, que você faz simplesmente uma conversação arrastando caixinha, como se fosse uma árvore de decisão, que também não entrega toda a complexidade de negócio. Bom, e com isso a gente decidiu desenvolver uma plataforma que pudesse trazer o melhor dos dois mundos, então tanto uma experiência, uma usabilidade boa para quem vai construir o robô, mas também entregando casos de uso poderosos, né, fazendo integrações, fazendo qualquer tipo de consumo de serviço, para entregar realmente o que o usuário precisa, né? E a partir daí a gente construiu a plataforma Eva. Então, o objetivo que a gente tem aqui é entregar uma plataforma que empodera todo o time de curadoria, de negócio, de writing, né, que vai poder pensar na jornada, pensar no fluxo, pensar no atendimento, né? Mas também não deixar de lado a parte complexa do negócio, que é resolver, né? Ser preditivo, ser proativo, descobrir o que meu cliente está precisando e poder entregar num determinado ponto uma oportunidade de fazer um upsell, um cross-sell e etc. E ao mesmo tempo que a gente entrega também métricas, né? Porque nada disso vale, e a gente fala muito disso no nosso ciclo digital de DX, né? Você prototipar a ideia, você implementar a ideia, mas nada disso vale se a gente não medir isso no final, né? Para a gente poder garantir que o usuário está usando da maneira que a gente pensou. Se não está usando, o que a gente faz para corrigir a rota, para a gente alcançar eficiência operacional, alcançar o resultado que a gente está querendo ter, conversão e etc. Gente, e me contem. Vem aí, aliás, já chegou, né? Já está super presente, virou um segundo, né? É o oráculo, né? Todo mundo usa e tem um medo danado. As pessoas, nossa, IA generativa escreve melhor do que muita gente, vai tomar emprego. Como a IA generativa entra no nosso negócio? Ana, bueno, aí realmente vai mudar um pouco o jogo, né? Mas ela vai vir nos ajudar a ser mais produtivos. Então, muito trabalho que a gente tinha antes, né? De criar intenções, utterings, enfim, todo o conteúdo para conseguir construir nosso assistente virtual. Agora vamos ter uma inteligência que nos ajuda e nos sugere conteúdo, mas sempre com os humanos por trás validando essa geração. Não vai tomar emprego de ninguém não, né, Jesus? Enfim, Não. tá, isso é importante. Pelo contrário, eu acho que traz até mais oportunidades, né? Porque a gente fala de IA generativa de uma maneira ampla, mas tem vários tipos de IA generativa, né? De gerar imagem, de gerar filmes, de gerar voz, gerar áudio e também de gerar texto, né? E quando a gente fala de gerar texto, eu tô falando desde gerar uma base de conhecimento de uma maneira automatizada, usando um PDF, uma página web, o que for, né? Desde a maneira como eu complemento essa resposta e torno ela mais próxima do que meu usuário quer ouvir. Ou seja, eu estou num cliente de seguros, por exemplo, que sempre tem o technique seguro, sinistro, etc, etc. Eu posso transformar essas palavras em terminologias, né, que o meu usuário entende, né? E tem um ponto que eu acho que é bem importante deixar claro aqui, né? Que quando a gente fala de IA generativa, a gente está falando de uma ampla gama aqui de modelos e ferramentas que podem gerar redes neurais desse tipo, né? E a gente tem muito do ChatGPT que é falado também, que não é só uma IA generativa, ele é um aplicativo construído em cima de uma IA generativa, né? Então, e hoje várias empresas aí estão se posicionando, criando os seus, né? Então, o ChatGPT não é a bala de prata, não é a única ferramenta, né? Inclusive a gente, na NTT, já está começando a trabalhar integrando a plataforma Eva com ferramentas desse tipo. Excelente gancho, Jair, porque a gente está lá no escritório com a Sabrina, que ela é Machine Learning Engineer do time. Olha que chique esse nome, gente. Ela está lá em Eva, né? Eva é uma plataforma bot builder da NTT Data, que é utilizada por nós aqui em DX. Fala, Sabrina, é com você. Pois é, Ana, muito obrigada. Aqui sou eu, Sabrina Guimarães, Machine Learning Engineer do Eva, e hoje a gente vai bater um papo principalmente sobre Generative AI. O Eva, que é um produto muito potente que a gente utiliza para gerar diálogos para assistentes virtuais, e nós somos reconhecidos internacionalmente por analistas como Gartner e Everest. E eu estou muito bem acompanhada aqui hoje por Pedro Javier, Head de Eva, e Guilherme Gomes, Head de Engenharia. E aí, Pedro, tudo bom? Como é que tá aí em Miami? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado eu.
Estou muito bem, obrigado. Bom, obrigado por me apresentar. Eu sou responsável de produtos CX and Design na NTT Data Américas e rede global da plataforma de inteligência artificial conversacional EVA. Muito obrigado por me convidar nesse espaço tão legal. E eu sou o Guilherme, que lá atrás foi o cara que escreveu a primeira linha de código do EVA, e depois de tanto tempo cresci, estou aqui como head de engenharia, responsável aí pelo desenvolvimento dos próximos passos da plataforma, e também o responsável aqui pelo Customer Success no Brasil. E aí, Pedro? Bom, vamos começar do começo então. Conta pra gente como é que o EVA pode melhorar a experiência digital do cliente, que afinal é a nossa expertise. Bom, eu acho que todos tivemos experiências muito ruins quando nos comunicamos com o contact center de uma empresa. Tempos de espera, menus de voice intermináveis, atenção impessoal, diferentes canais que são silos mesmo. A promessa da EVA, da inteligência artificial conversacional, é uma atenção unicanal, personalizada, 24/7, sem esperas, proativa e em qualquer idioma. Ainda uma ferramenta como a EVA não vai resolver assim todos os casos de uso. Tem alguns que ainda são melhor tratados por pessoas. A melhor atenção hoje é uma atenção híbrida que combina inteligência artificial e pessoas. Mas uma ferramenta como a EVA já pode automatizar uma parte importante dessas conversas, dessas comunicações, e está avançando muito rápido. Tudo isso representando otimamente os valores da marca para que está trabalhando. E o que o EVA faz, Pedro? Conta pra gente um pouco sobre os clientes que a gente atende aqui no Brasil e também no exterior. A EVA é uma plataforma que está feita para as necessidades das grandes empresas, que tem muitos canais, muitas aplicações e umas necessidades de atendimento que estão crescendo. Dia a dia, na era digital, cada vez mais os contatos somam e sobem o tempo todo. Agora você precisa atender os clientes, precisa atender os parceiros, precisa atender os funcionários da empresa em diferentes canais. E a EVA é capaz de fazer isso ao mesmo tempo com uma única plataforma de um jeito escalável. Ela entende as necessidades do cliente e conduz a pessoa através de um fluxo de conversação para ajudar a conseguir o objetivo. É capaz de se integrar com os sistemas empresariais e, portanto, é capaz de resolver não só necessidades informativas, mas também transacionais. E, em todo momento, dá informação aos responsáveis de negócio de tudo o que está acontecendo e permite, portanto, tomar decisões como otimizar a comunicação. Nossos clientes são algumas das maiores empresas do mundo, fora e dentro do Brasil. Bancos, aerolíneas, empresas de telecomunicação, de seguros ou de saúde. Gui, agora lidando com o assunto do momento, ChatGPT. Ou, como a gente chama no EVA, Gen AI. Você pode dizer pra gente, de uma forma simples, o que é um LLM e como que o EVA mergulhou de cabeça nessa novidade? Bom, vou falar então. Mas eu vou falar de um jeito aqui, já demonstrando na cabeça de vocês como é que funciona um LLM, para ver quem desvenda o mistério. LLM significa Large Language Model, e é um tipo de inteligência artificial que usa técnicas de Deep Learning e uma quantidade enorme de dados para resumir e predizer conteúdos. E foi o que a gente viu com o fenômeno do ChatGPT, que foi treinado com grande parte da internet pública, ou seja, muito dado, e é ótimo em lidar com geração de texto, o que deixou muita gente se perguntando, isso é vida real? Ou isso é apenas fantasia? E é real sim. Diferente da tecnologia que a gente usou até hoje, os NLPs, processadores de linguagem natural, os LLMs não entendem o que eles estão fazendo. Eles geram conteúdo de acordo com os bilhões de parâmetros que eles foram treinados. E o resultado é o impressionante que a gente viu. Hoje tem muita gente que pede pra gente mostrar coisas com o ChatGPT e como a gente podia melhorar os assistentes virtuais deles. E nessa loucura, e preciso dizer que sou sincero, não vou negar o que aparenta. Dá pra fazer muita coisa. Um exemplo claro que muita gente já sabe é realmente gerar o conteúdo para o usuário final. Você pode usar dados do cliente, análise de sentimento, personalidade do bot e o histórico da conversa para entregar uma resposta para o usuário que seja única e voltada para ele. Com isso, dá um ar menos robótico para a conversação do assistente virtual, né? Você deixa acontecer naturalmente, a gente não quer ver o usuário chorar. Mas além de geração de conteúdo para o usuário, os LLMs são muito bons para classificar textos e extrair dados deles. Então é muito melhor que o NLP. E no EVA a gente já está implementando alguns desses casos dentro da ferramenta. Não somente para esses usos que eu estou comentando, mas também para simplificar e acelerar a construção dos assistentes virtuais.
E assim, não acho que a gente possa ficar nem mais um minuto sem ChatGPT. Sinto muito, galera, mas não pode ser. Ver o GPT funcionando e não querer é improvável, é impossível. Bom, acho que deu para ficar mais ou menos claro aí algumas coisas, reconhecer algumas das canções que eu falei. E vocês ficaram ali querendo completar e continuar a música, né? Esse é o LLM. Ele pega esse conhecimento que vocês têm, ele conhece esse passado e ele tenta completar o futuro, completar aquilo que eu falei com o que vocês pensaram. Isso é um LLM. Agora eu quero saber de vocês, como que será o EVA em 2030? Como que serão as plataformas bot builders e os diálogos com assistentes virtuais no futuro? Mas espera aí, antes eu quero saber a opinião do Pedro sobre isso. 2030 são 7 anos. Há 7 anos nem na EVA existia, nem nessa categoria de AI conversacional. Então, eu acho que vai ter muita mudança. Parece pouco tempo, mas provavelmente em 7 anos as inteligências conversacionais vão ser muito difíceis de diferenciar de uma pessoa real. Características como empatia, personalidade, mudanças de contexto, tom de voz, até a própria presença pessoal poderá ser muito parecida com um humano utilizando humanos digitais. Obrigada, Pedro. Agora a gente vai voltar com o Gui para ouvir a opinião dele. Bom, complementando um pouco o que o Pedro falou, eu acho que os canais vão evoluir bastante. Eu acho que vai muito para voz e vídeo, para usar mais essa tecnologia nova que está surgindo. E eu acho que vai virar um pouco mais de commodity, essa questão dos LLMs, vão ter muito mais empresas com elas, e quem sabe a gente não tem também um bem capacitado nosso aqui, né? Muito boa conversa, pessoal. Agora eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para a gente finalizar o nosso bate-papo. Bom, obrigado eu por me convidar de novo. O único que queria dizer é que uma tecnologia como a EVA você pode experimentar em qualquer momento, só tem que ir para a nossa web eva.docibot e lá pode assinar e começar a utilizar a EVA e começar a experimentar com a inteligência artificial conversacional. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite, pessoal. E reforçando a mensagem do Pedro, eu convido vocês também a acessar www.eva.bot e experimentar um pouco da nossa ferramenta. Pelo visto, ainda temos muito trabalho pela frente, não é mesmo? Bora dar um pulinho lá no estúdio para saber do pessoal como é que a gente vai construir esse futuro? É com você, Ana. Muito obrigada. Valeu, Sabrina. Jesus, agora a próxima pergunta é para você. Eu sei que em Digital Experience, você hoje é o profissional que reúne a maior parte dos nossos assistentes virtuais. Como você imagina o futuro dos assistentes virtuais na sua unidade? Bom, Ana, como atendo a grandes multinacionais, o seguinte passo é expandir globalmente esses assistentes, né? E aí, por quê? Porque a gente implementou aqui no Brasil. Então, agora com a IA generativa, vamos conseguir, né, ter um divisor de águas, já que nos permite escalar de forma mais rápida a quantidade de casos de usos que queremos implementar, para que consiga atender os requisitos do usuário. Perfeito. E Jair, nas demais áreas, assim, banking, telecom, como você vê a implantação da Conversation AI? Excelente, Ana. A gente está saindo de um paradigma que antes o Conversational AI ele era muito usado para gerar eficiência operacional, reduzir custo com atendimento humano, né? E cada vez mais a gente tem evoluído para mais duas frentes, né? Eu sempre separo aqui nos 3 lados aqui da pirâmide, né? Essa mais focada aqui para eficiência. A gente também está falando agora de Employee Experience. Então, como que eu uso os assistentes virtuais, né, Conversational AI e a generativa para eu tornar meu time mais produtivo, meu time de vendas, mas aí no universo de telecom, por exemplo, né, o meu time de campo, para ele otimizar os atendimentos dele, né, ou um time de serviços financeiros, né, o gerente do banco, o que ele vai oferecer, fazer uma consultoria de investimentos, né? E o terceiro pilar que a gente fala muito agora é o de gerar novos negócios, né, de vendas, né? E a gente tem cases, inclusive, onde a gente usa plataformas de conversational para gerar vendas, gerar selling, vender produtos, né? Isso poderia ser, né, não só um produto de maquiagem, né, Jesus, como a gente já tem feito hoje, mas poderia vender um aparelho celular, né, poderia vender um cartão de crédito, poderia vender um seguro, poderia vender um plano de capitalização, né? Então, os casos de uso hoje são praticamente infinitos, né? A gente brinca mais, vai do tempo que a gente quer despender aqui, investir para poder desenvolver esse tipo de solução, né, do que a imaginação. Perfeito. E canais, hein? Quais são os principais canais utilizados na conversa atualmente? E assim, e pensando também no futuro, tá? 2030,
2050, a gente ainda vai estar usando os mesmos canais de hoje ou já vai ter uma holograma, uma coisa meio Jetsons, enfim. Como é que a gente vai usar esses canais, né? Como é que a gente vai usar essa tecnologia daqui a pouco? Hoje e daqui a pouco. Legal. Hoje não tem como fugir do WhatsApp, né? E canais de texto. 98% das pessoas no Brasil têm WhatsApp. Mesmo que não sabe escrever, usa o WhatsApp, né? Então, Sim. você pode conversar por voz, você pode conversar por texto, né? Então, hoje ainda tem uma representatividade e uma acessibilidade também muito grande, né? Porém, os canais de voz estão equiparando ali cada vez mais o lugar, né? Desde URAs, né, contact centers cognitivos, passando até por assistentes de smart speakers, né? Quem não tem uma Alexa em casa hoje, por exemplo, e usa para automar, e a gente pode integrar a nossa solução com esse tipo de plataforma. Mas daqui para frente, bom, vou dar o chute aqui e tentar fazer uma futurologia, né? Mas com o que a gente vem trabalhando dentro de casa, sim, a gente acredita de unir esse tipo de competência, esse tipo de capacidade com o metaverso, né, com realidade virtual, realidade aumentada, para a gente poder fazer experiências que sejam, além de ser imersivas, né, que elas sejam personalizadas também de acordo com o conteúdo que você está buscando, ou de acordo com o seu perfil comportamental. Né? Então, eu botando um óculos ou usando um aplicativo de realidade aumentada, usando IA generativa, eu consigo fazer uma recomendação super personalizada para o Jesus comprar determinado produto, ou já recomendar um caminho para ele resolver o problema dele antes que ele precise escalar, abrir um chamado na Anatel, no Procon, e assim vai. Nossa, não vejo a hora, não vejo a hora. E como é o dia a dia no desenvolvimento dos assistentes virtuais? Como é nos bastidores? Conta pra gente, Jesus. Oi, Ana, para isso eu vou convidar aqui a Lara para que nos conte mais. Opa! Enquanto a Lara vem, eu vou mandar ver no momento cringe, gente. E vou pedir para rodar 1 minuto do comercial com Jonathan Toledo. Ele vai falar sobre o case da Dora na Redditor, que é incrível. Pode ver. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Jonathan Toledo, gerente Digital Experience e vim falar sobre a Dora, a assistente virtual desenvolvida pela NTT Data em conjunto com a Redditor. No final de 2020, a Redditor nos procurou com um desafio: redução da taxa de no-show nas consultas e melhorar a fidelização do cliente. Foi daí que criamos a Dora, a assistente virtual que se comunica com os pacientes através do WhatsApp. Com a produção ágil, em pouco tempo de implementação, ela já estava no ar. Nós construímos todos os diálogos de acordo com a sua personalidade, utilizando a plataforma Eva e realizando conexões com sistemas legados, inclusive com a plataforma de CRM utilizada pela rede. No primeiro mês, a Dora já mostrou ótimos resultados, confirmando, reagendando e cancelando consultas, tudo direto pelo WhatsApp. Conforme o crescimento do canal, a Dora também começou a realizar os agendamentos de consultas e exames e atualmente ela é responsável por uma parcela significativa dos agendamentos realizados, um crescimento e tanto. Um dos seus maiores objetivos é apoiar o paciente no cuidado preventivo, seja por meio de lembretes, informando a importância de suas consultas e exames de rotina, e por meio de campanhas de conscientização. A Dora está fazendo sucesso entre os pacientes. No futuro, ela estará nos 69 hospitais e nos mais 53 centros oncológicos da rede, e também será responsável por agilizar e otimizar o tempo de atendimento dos pacientes nas unidades. A Dora está evoluindo e se tornando referência no que faz, mas sabemos que isso é apenas o começo. Vamos em frente, Dora. Bem-vinda, Lara! Tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo certo. Vem cá. Como você entrou nessa área que é muito interessante, assim, eu acho a tua história bem incrível. Vamos. Obrigada. Bom, eu sou a Lara Goulart, eu sou Head de UX aqui da NTT Data e eu tenho foco no setor de indústrias e de telecom. Bom, eu comecei a trabalhar com assistentes virtuais em 2016, então foi o primeiro projeto que eu fiz aqui dentro da NTT Data. Eu entrei em um projeto em um banco para desenvolver toda a interface desse assistente virtual e toda a arquitetura de informação de como seria esse assistente virtual. E aí sim, me apaixonei pelo assunto e comecei a emergir cada vez mais nesse novo universo. Lara, pergunta que não quer calar. Quais são os processos importantes para desenvolver um bom assistente virtual? Bom, vamos lá. Aqui nós recomendamos sempre desenvolver um assessment para a criação desse novo assistente virtual. Nesse processo, a gente mapeia diversos pontos. A primeira etapa, a gente faz uma
grande imersão para entender diversos pontos que permeiam toda a criação desse assistente. Nele, a gente contempla desde entendimento do cenário atual, como que está o mercado relacionado ao tópico que o assistente virtual vai tratar, e, obviamente, uma imersão profunda em quem vão ser esses futuros usuários desses assistentes virtuais. A gente precisa entender suas necessidades, dores, qual é o seu nível ali de entendimento digital para saber como ele vai interagir com esse assistente virtual. E, claro, também imergimos em todo o processo da empresa, relacionado ao tema que a gente vai tratar sobre esse assistente. Bom, desde a entrevista com os principais stakeholders aí do processo, e a gente também faz análise de diversos documentos que a empresa disponibiliza para a gente. Essa análise também ela acaba sendo o início ali da base de conhecimento para a gente desenvolver esse assistente. Após a gente analisar toda essa gama de informações, nós começamos então a definir o que vai ser esse assistente virtual. E como é que a gente faz isso na prática, assim? Bom, vamos lá. Depois dessa imersão, né, que a gente faz com todas essas informações, esses documentos, essas entrevistas, nós apresentamos ali os principais insights e dados que a gente mapeou nessa etapa. Desde personas, jornadas, e a gente também já traz ali uma visão de qual é o melhor canal de acordo com o seu público para a gente desenvolver esse assistente. Então, a gente define de fato o que vai ser esse novo produto digital, junto com os KPIs, né? Porque a gente também precisa mapear esse KPI e mensurar se, de fato, esse assistente virtual está cumprindo o seu objetivo. No final de todo esse processo, nós saímos, de fato, com como vai ser esse assistente virtual, como ele vai nascer, quais são as ondas de evolução dele, e aí sim a gente, de fato, começa a fazer todo o desenvolvimento. Mas tem um ponto muito importante, né? A gente não pode esquecer de que a gente também precisa desenvolver a personalidade desse assistente, como ele vai interagir com o seu público final. Legal, Lara. Eu sei que na nossa área tem uma baita sopa de letrinhas aí. E uma das mais famosas é o Loop. Explica um pouco pra gente o que se trata, que eu acho que tem muito... Acho não, sei que tem. Já fizemos, né? Enfim, o Loop é incrível. Explica pra gente. Bom, vamos lá. O Loop, a gente define o Loop como Language Unique Personality. E o que ele é? Ele é uma metodologia de criação de assistente virtual. Então, esta criação, ela acaba sendo um ponto muito estratégico para o engajamento e fidelização dos usuários que vão, de fato, utilizar esse assistente virtual. A criação dessa personalidade, ela acaba sendo a base da forma como o assistente virtual ele vai se comunicar com o público final. Então, cada um de nós, a gente acaba se comunicando de uma forma. Isso depende da nossa personalidade, da nossa vivência, de diversos aspectos que a gente precisa pensar quando a gente vai criar algum assistente virtual. E eu acho que um ponto muito importante também quando a gente fala de personalidade, da criação, é que a gente não pode nunca esquecer de olhar também para os valores da marca. Eu não posso criar um assistente virtual totalmente desconexo com a marca. Então, isso também sempre é muito levado em conta, tá? Lara, sabe o que eu acho muito curioso? Que cada assistente virtual tem uma história de vida. Eu já vi robô que gosta de praia, eu já vi robô mãe, eu já vi robô que é carioca, que é paulista, né? E o pessoal acaba achando, gente, que é tudo coisa da nossa cabeça. E não é, tem muito estudo por trás, não é? Conta pra gente, assim, como é que é esse processo. Bom, a construção da história de um assistente virtual, ela também é um ponto primordial. Imagina, é como se você estivesse criando um personagem de um grande filme, de um cinema, enfim. Então, ele precisa ter algumas características, ele precisa ter uma história para a gente conseguir, de fato, descrever como vai ser essa personalidade também. E quando a gente fala nessa história do assistente virtual, a gente também encaixa muito ela com a história da empresa que a gente está criando o assistente virtual. Por exemplo, a gente criou um assistente virtual focado em um público de sorvete. A gente também faz essa conexão, como vai ser a personalidade dela, pensando em toda a história ali da empresa. Então, imagina, a gente precisa ter uma história para o nosso UX Writer, de fato, ir lá e desenvolver toda a base de conhecimento. É como se ele tivesse um grande script, então é como se ele estivesse representando toda essa história na hora dele criar toda essa base, todo esse conteúdo que o assistente virtual vai falar para o seu usuário final.
Perfeito. Agora, como o cliente avalia o que é um bom assistente virtual? Bom, acho que é uma ótima pergunta, mas eu acho que a gente tem uma pessoa especial aqui que pode também contar um pouco pra gente como que ele faz essa avaliação. Bom, aqui é bom a gente trazer o exemplo da Kiki. Então, eu gostaria de convidar no estúdio o Rodrigo Nogueira, da Unilever. Ele é o Product Owner da Kiki. Perfeito, perfeito, muito bom. Jair, Jesus, muito bom ter vocês aqui. Vou chamar o Rodrigo aqui para o nosso estúdio. Como foi para vocês a experiência? Foi excelente, super feliz pelo convite. Espero que vocês tenham tirado proveito aqui do papo. Super gostoso, super informal aqui. A ideia é a gente trazer um pouquinho do nosso conhecimento. E é isso, obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês. E, gente, enquanto o Rodrigo chega, a gente vai chamar um vídeo dos bastidores de como a gente prepara um assistente virtual nas nossas plataformas. Até já! Rodrigo, seja bem-vindo. Fala um pouco para a gente qual o seu papel ali na Unilever e qual a importância da tua criação. Você é o pai da Kiki, né? Conta pra gente. Bom, eu sou o Rodrigo Nogueira, sou responsável hoje pelo chatbot B2B da Unilever Que Bom, mais conhecida como Kiki, né? O pessoal lá dentro me chama como pai da Kiki, né? Cara, a importância da Kiki é gigantesca, né? A gente tá falando de um canal relativamente novo, então ela vai completar 3 anos agora nesse mês, né? E os números dela são expressivos anos após ano, né? A gente teve um crescimento bem brusco, né, no primeiro ano, até porque saiu do zero, mas do ano 2 para o ano 3, a gente teve 15% de crescimento, né? Então, realmente é um número que a gente gosta bastante, né? E, além disso, ela é transacional, né? Então, além dela ter a parte dela de venda, que é o que vale mesmo, a gente tem também essa outra parte de serviço, né, onde a gente entrega essa experiência para o nosso cliente, né? Perfeito. E para você, né, assim, como você avalia, né, como você mede os resultados de Kiki? Boa pergunta. Na verdade, a gente tem diversas formas, né, para a gente medir, né? A gente tem, obviamente, o mais importante deles, que é a venda. Então, a gente vê a quantidade de crescimento de vendas, né, que é o que traz, de fato, a parte de dinheiro, né, para a empresa. Mas tem outras métricas também que a gente complementa, né, para a gente olhar, por exemplo, o NPS. Né? O NPS é super importante até para a gente ter uma base de como a gente está tendo a experiência, né, pro nosso cliente, se tá indo muito bem, se falta algo, se ele sente falta de alguma coisa que poderia ser melhor, a gente utiliza isso como um termômetro, né? E outra que a gente olha bastante também tem a questão de o serviço que ela proporciona para a empresa, né, versus a empresa inteira. Então, por exemplo, eu estou falando de manutenção de cabinets, né, onde a gente tem diversos canais que fazem isso, mas hoje só que aqui sozinho já representa 47%, e esse plano a gente tem planos, esse ano, na verdade, a gente tem planos para fazer uma expansão maior ainda, né? E claro, a gente mede eficiência, né, e a gente tem o ganho que a gente fala que é o ganho visível, que nada mais é do que eficiência operacional.
Então a gente, obviamente, tem um chatbot, né, igual foi comentado mais cedo aqui, que é para, né, diminuir custos, ser um pouco mais barato, para a gente conseguir entregar uma experiência boa para a empresa. E dentro disso a gente trabalha bastante para a gente tirar, colocar mais coisa para a Kiki fazer, obviamente tirando de outro local, e a gente tem um custo operacional muito melhor, né? Perfeito, perfeito. E, Rodrigo, qual é o futuro de Kiki? Como é que você imagina Kiki? Para onde vai Kiki? Vai ficar no Brasil? Vai para fora? Conta pra gente. Tá bom. Todo pai, né, quer que o filho cresça, né, consiga andar sozinho com as próprias pernas e viaje por aí, né? Não é diferente, né? A gente tem o desafio dela agora, que é uma coisa que a gente já vem tocando, que é deixá-la cognitiva, né? Então, a gente fala muito sobre imagem, sobre voz, é uma coisa que a gente tá vendo muito agora, essa questão da inteligência artificial. Então, dá essa voz para ela, né, e criando essa inteligência do tipo... assim, a gente já teve alguns momentos que a gente usou voz, mas apenas para um trabalho ou outro. Mas a gente quer ter, de fato, uma inteligência artificial para dar a voz dela, para ela poder ser transacional e conversar com esse cliente. Então, conversando, né, a gente começa a ter uma base dela onde ela consegue dialogar, de fato, e até mesmo a gente deixar ela mais inclusiva, né? Então, hoje é um ponto que a gente ainda está melhorando, então acho que esse é um ponto principal. Inclusive, até dando um spoiler um pouquinho para vocês, a gente já está fazendo alguns estudos do tipo ela se regionalizar. Então, com a inteligência artificial, ela conversa com você, sabendo que você é, por exemplo, de São Paulo, ela fala de uma forma mais paulista. Ou se você é uma carioca, ela fala com um sotaque um pouco mais arrastado. E os gostos também, o que compra. Se bem que os gostos já funcionam, não é? Sim, a gente trabalha bastante isso, né? Como foi dito aqui sobre a questão das intenções. Mas essa parte de deixar ela um pouco mais inteligente de acordo com o DDD da pessoa, né, regionalização, é baseado em estudo, né, que as pessoas se sentem mais abertas a conversar com outras pessoas que são da mesma região. Uhum. Então, basicamente, a gente está, né, tudo que foi dito aqui, a gente está deixando ela uma forma mais humana de fazer esse atendimento numa experiência muito boa e, óbvio, quando a gente tem um custo um pouco menor, né? E, Rodrigo, Kiki vai seguir carreira internacional? Estamos buscando. A gente já está conversando com o time global, né? E eles estão vindo aqui, né? Trazendo, entendendo como funciona e fazendo exportação. Então, muito provavelmente, dentro em breve, alguns países como Turquia, alguns países da Ásia aí, a inteligência da Kiki, não propriamente o nome Kiki, até porque cada mercado é de um jeito, mas a parte interna, que é onde você comentou do Eva, realmente vai estar produto de exportação logo mais. Que perfeito, que perfeito. Bom, e é importante, para avaliar toda essa evolução dos novos assistentes virtuais, todo o processo de curadoria, que é um tema extremamente fundamental. Exatamente. Vou chamar para cá agora a Tati Silva e o Sérgio Soematsu, que são especialistas em curadoria. Então, Lara, Rodrigo, que prazer ter vocês aqui no estúdio, muito grata. Como foi para vocês a experiência? Bom, foi ótimo. Eu espero ter trazido um pouco mais de todo esse processo para vocês e expandir um pouco aí o conhecimento de todos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que nesse pouco tempo não dá pra gente, de fato, explicar o que é o projeto, mas quem quiser, né, pode buscar a gente aí como meio, né, pra gente entender um pouco mais como funciona e buscar a gente nas redes aí e tudo mais pra gente abrir esse bate-papo. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado a você. Tati e Serginho, podem vir. Até já. Tati e Serginho, eu posso dizer com 100% de acurácia e assertividade. Gente, é um jargão da área, tá? A gente já vai explicar daqui a pouquinho. Que é um prazer ter vocês aqui. E eu gostaria que vocês se apresentassem inicialmente, há quanto tempo vocês estão aqui, né? Conta um pouco da história de vocês e do trabalho de vocês em curadoria, né? Tem uma OV nova que eu sei, enfim, vamos... Pode ir lá, Tati, primeiras damas. Bom, eu sou a Tatiane, né? Todo mundo na NTT me conhece como Tati, né? Na verdade, aí tô na NTT já tem 6 anos, um pouquinho mais de 6 anos. Comecei nesses projetos aí, percursores e pioneiros desse tema de chatbot e curadoria. Então, venho aí desde que, como eu sempre falo, que eu não tudo era mato, né?
E aí já trabalhei em alguns clientes, né, de telefonia, de banking, e hoje eu estou atuando como project leader de um dos clientes de banking que a gente tem na companhia. Bom, Perfeito. bacana. Bom, primeiro, agradecendo o convite, Ana. Eu sou o Sérgio, mais conhecido na NTT como Serginho. Atualmente eu sou responsável pelos projetos de Digital Experience no setor de telecom, trabalhando especificamente com alguns projetos de chatbot, de curadoria, que é o tema que viemos falar aqui. Maravilha. Tati, você é mestra. Você fez vários cursos na área, então acho que ninguém melhor, não só na NTT, mas no mercado, para falar de curadoria como você. Então, assim, explica para a gente o que é curadoria, né? Porque o pessoal acha que é arte, também é arte, né? Mas o que é a curadoria, afinal de contas? Acho que quando a gente fala a palavra curadoria, a gente remete muito já a essa questão de arte, né? A questão de você cuidar e tudo mais. E a curadoria para assistente virtual, a gente está falando exatamente de cuidar, de tomar conta, de acompanhar, né? A curadoria é um processo de acompanhamento realmente do assistente virtual, onde a gente está ali dentro de diversos momentos, onde a gente faz realmente essa parte do conversacional, essa parte da análise das interações, mapear possíveis melhorias e até mesmo identificar processos de evolução, processos de correção. São diversos pontos aí, mas é o ato de tomar conta do assistente virtual, né? Acho que é esse o ponto que a gente tem como principal trabalho de curadoria. Perfeito. E Serginho, afinal, o que ganha um cliente ao contratar um serviço de curadoria? Todo cliente que trabalha com Conversation AI deveria olhar para a curadoria? Com 100% de certeza e eficácia, Ana. A curadoria é possível a gente entender melhor qual a necessidade do nosso usuário, corrigir falhas em processo e até mesmo otimizar o atendimento, realizando diversos tipos de serviços. A implementação desse processo pode trazer vários benefícios para as empresas. Vamos destacar para vocês alguns desses ganhos. Bom, falando um pouquinho nesses ganhos, né, a gente pode falar muito da melhoria da experiência do usuário, né? A curadoria, ela permite que os agentes virtuais forneçam respostas mais precisas, mais relevantes, que o usuário realmente encontre aquilo que ele está procurando, né? E isso aumenta muito a satisfação do usuário e principalmente o relacionamento que o cliente tem com a própria marca, né? O segundo ponto que a gente tem aqui, que a gente traz para vocês, é o aumento da eficácia. Ao eliminar respostas irrelevantes ou incorretas, a curadoria reduz o tempo gasto pelos usuários para encontrar a informação que estão procurando. Isso pode levar a um aumento da eficiência e produtividade dos usuários, além de reduzir o tempo gasto no suporte ao cliente. Um terceiro ponto é a melhoria do monitoramento, né? A curadoria, ela permite que as empresas monitorem o desempenho realmente do assistente virtual ali, onde a gente consegue ajudar a empresa a identificar possíveis problemas, a melhorar os seus canais de atendimento. Então, a gente faz muito esse trabalho de reduzir, principalmente, o número de chamadas aí que vão para um atendimento humano, né? Que a gente tem muito essa questão do transbordo que a gente fala na área, né? E aí, um último ponto que a gente traz aqui também, como ganho da curadoria, é a redução do tempo de treinamento, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer a curadoria do nosso assistente virtual, o curador já consegue identificar pontos de melhoria, pontos de refinamento com que o cliente tem tido de interação com a plataforma, e aí você ganha uma eficiência na hora de treinar o motor, porque você não precisa voltar para o processo inicial e já consegue ensinando cada vez mais o nosso assistente virtual a ser cada vez mais assertivo. Nossa, perfeitamente, Serginho. E eu imagino até que para o cliente, né, tem sempre aquele conceito, né, do show me the money, cadê os lucros, né? E como é que a curadoria, nesse sentido, gera lucros aos clientes? Essa é uma boa pergunta, é a pergunta que... Pergunta do milhão! É a pergunta de 1 milhão. A pergunta do milhão! Em relação a ganhos, né, quando a gente fala a receita, ganhos de dinheiro, ao retorno que a curadoria traz, a gente tem por principal objetivo, quando a gente faz um trabalho de curadoria, é reter os nossos clientes, reter o cliente dentro da plataforma. Ou seja, a gente analisa, entende quais são as conversas, o que o cliente está procurando e principalmente o que o assistente não sabe responder, para que a gente passe a autosservir esse cliente, para que ele possa
se servir dentro da plataforma sem a necessidade de um transbordo para o atendente humano. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente reduz o gasto das empresas com as centrais de atendimentos, com os call centers, e também a curadoria pode nos ajudar a ter insights de novos serviços e produtos que não foram pensados na concepção do assistente virtual. Então, a gente analisando o que o público está falando, a gente pode gerar um novo produto, um novo serviço, e aí são infinitas possibilidades, Ana. Maravilhosos, muito, muito grata por ter vocês aqui no estúdio, né? A gente vai encerrar o show agora, né? E como foi a experiência para vocês? Bom, primeiro eu acho que foi gratificante o convite, né? Sempre legal a gente ter a oportunidade de falar um pouco do que a gente vem fazendo, do nosso trabalho, dos bastidores ali por trás, né? Trazer um tema que está super em alta, que é a curadoria. Então, falar sobre isso também é bacana. Foi super divertido e gostoso estar aqui com vocês, meninas. Que bom. Eu acho que para mim falar de curadoria é falar do meu processo de crescimento como profissional, né? Eu acho que eu entrei na NTT sem saber o que eu ia fazer, né? E acabei evoluindo muito. Então, falar de curadoria é ver realmente esse processo de maturidade que os clientes estão ganhando em relação a assistentes virtuais e que nós, profissionais também, estamos conquistando aí de espaço nesse mundo de tecnologia, comunicação e falando muito desse universo de atendimento ao cliente. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigado, Obrigada. Ana. Obrigado, Tati. Cara, o papo rendeu, hein? E quanta gente boa passou por aqui. Para encerrar, eu vou usar uma fala típica de assistente virtual, só para mostrar a sintonia entre humanos e robôs, que não tem nada de rivalidade, que os robôs, na verdade, são grandes aliados nossos. Vamos lá, assistente, no 3? 1, 2, 3. Esperamos ter ajudado. Exatamente. O nosso time de especialistas está aqui e caso você tenha questões ou tenha encontrado alguma oportunidade na sua área, é só entrar em contato com a gente. Até a próxima.